Gênesis 12. No versículo 1 vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão. Abrão, que era o primeiro nome dele, que era o nome de singular. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Só até aqui. Eu quero falar de uma coisa hoje, que o culto hoje é bem rápido e é bem objetivo. E eu quero orar com você sobre uma coisa que a gente não compreende muito bem, que temos dificuldade em entender isso. A Bíblia vai dizer quando vai falar de Abrão, vai falar de um homem já idoso, que tinha por sua esposa Sarai. Sua esposa já era idosa, ela não podia engravidar, era estéril. A Bíblia diz que ele tinha um corpo amortecido. Então, Deus aparece no meio da tenda lá deles e fala uma coisa que é o que a gente ouve o tempo todo, praticamente em todos os cultos: saia. Essa palavra sair, literalmente, não é... Nós podemos levar ou conjecturar para muitas áreas da nossa vida. Sair da tristeza, sair do lugar onde a gente mora, sair da situação, sair das mesmas coisas que vivemos. A ideia da palavra sair significa se afastar de algo. Forte isso, né? Então, se afastar de algo é o princípio da Bíblia, e principalmente todo o princípio do Evangelho e do Novo Testamento. Sair de algo. Eu quero conjecturar, não tenho tempo para formar isso uma coisa muito profunda, mas não teria muito sentido quando vamos ver a peregrinação de Abraão. Na próxima quinta posso até fazer isso, trazer o mapa para que vocês possam entender isso de uma forma minuciosa. Mas olhando para o texto, nós vamos observar o seguinte: que Deus manda Abraão sair dessa terra, mas para cumprir o milagre em outro lugar, uma terra que Deus mostraria. Então o problema estava na terra. E eu vou provar para você geograficamente que o problema do milagre de Abraão estava onde ele estava. Não poderia acontecer. Quando vamos olhar a região de Abraão, chamada Ur dos Caldeus, nós vamos falar da Mesopotâmia antiga, vamos falar de um lugar que era fértil, mas era uma região cosmopolita, era uma região ecumênica, era uma região onde se aceitava pessoas de todas as localidades, e cada uma com a sua religião, com a sua visão de vida, de princípio. E a Bíblia vai falar também que o pai de Abraão não era um servo do Senhor. Ele adorava outros deuses, que não era o Deus de Abraão. Então Abraão vem de uma família, de uma miscigenação de conceitos, de religião, de várias religiões, de várias maneiras, e ali se podia viver e conviver com essas pessoas numa boa. Hoje nós vivemos isso aqui no Brasil, né? Você, com certeza, no trabalho ou em qualquer lugar, você conhece pessoas que não fazem parte da mesma religião que a sua. E isso não é problema para ninguém, desde que você não queira fazer com que obrigar aquela pessoa a fazer parte da sua, e nem ela faça você acreditar em que nela seja melhor. Desde que não haja esse confronto, a questão é que cada um acredita no que quiser. Mas por um momento a Bíblia vai falar que Abraão vai ter uma esposa que é estéril. Aí existe um problema, a esterilidade. A esterilidade estava na esposa de Abraão. E durante, imagino eu, toda a vida,
Abraão, e podendo conjecturar o texto para que todos possam compreender, sem criar qualquer tipo de heresia, Abraão, já desde a sua mocidade, tentando ser pai e não conseguia. E morando naquela região, Abraão era rico. A Bíblia vai dizer que Abraão era um homem que tinha posses, até por causa do local onde ele morava, da região que ele morava. E a Bíblia então vai dizer que não engravidava por nada, até que Deus vem intervir. E a intervenção de Deus na vida de Abraão não era apenas uma intervenção de fazer com que Sara gerasse um filho, mas o primeiro passo era sair da terra. Eu aprendo uma coisa muito profunda aqui com esse texto, e nós deveríamos já de ter aprendido, se não vamos aprender hoje. Todas as vezes que Deus nos faz promessas, não significa que as promessas vão se cumprir amanhã ou depois da manhã. Tudo leva um tempo, um preparo. E todas as vezes que Deus nos promete algo, nós precisamos aprender a esperar, a confiar, ainda mais se nós, em algum momento da vida, tivemos erros. Até Deus reconstruir algo, leva tempo. E nós temos que aprender a lidar com isso. Quando Deus visita Abraão, fala para ele, sai da terra. Então o problema estava literalmente na terra que ele estava. Alguma coisa que a Bíblia não diz aconteceu naquela terra pagã, que era uma terra de pagãos. Então, tira eles daqui. Não pode acontecer aqui. A primeira coisa que Deus fez na minha vida e na sua vida foi nos tirar do mundo. Porque no mundo não tinha como Deus cumprir promessas. Então Deus nos tirou de uma terra. Que terra? Do mundo, dos prazeres do mundo, da vida e de tudo que o mundo pode nos oferecer. Esse foi o primeiro milagre. E o nosso convite hoje, cristãos, o convite de Deus, de Cristo agora para a igreja e para todos que vivem na terra, é o mesmo convite de Deus a Abraão. Sai da tua terra, quer dizer, sai da vida que você vive lá fora. Da vida de mentira, da vida promíscua, da vida sem sentido, de uma vida de ilusão, de prazeres momentâneos. Tem que haver uma mudança radical. Eu não tenho como estar na igreja linkado ao mundo, esperando que Deus faça aqui na minha terra, chamado mundo, milagres, porque não vai acontecer. E você vai se frustrar. E eu vou dizer algo mais profundo para você. Você vai ver a igreja à toa. Você vai perder seu tempo. Primeira coisa que Deus faz na vida do homem é tirar ele do lugar do paganismo. Sai dessa terra. Porque se Isaac nascesse em Ur dos Caldeus, ele seria pagão. Pegou? E qual era o projeto de Deus para Abraão? Fazer do seu filho se tornar uma nação. Em Ur dos Caldeus isso nunca aconteceria. Nunca. Então você precisa sair daqui. E você precisa ir para um lugar que eu vou te mostrar. Deus estava dizendo duas coisas. Bom, apesar de Sara estar estéril, apesar de você já estar velho e não ter muitas condições humanas de ter filhos, quando vocês saírem daqui, eu estou preparando algo para vocês muito melhor em outro lugar. Esse é o convite do Evangelho. Quando a gente sai do mundo e vem para a igreja, não que a igreja seja um lugar de santos, porque não é, nós somos todos pecadores. Por isso estamos aqui, ao contrário, precisamos do seu amor, do seu perdão, da sua graça. Estamos aqui, toda vez que entrarmos aqui, nós devemos levantar as mãos e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. A igreja não é lugar para se sentir superior a alguém ou a ninguém. A igreja é um hospital, onde se trata as nossas doenças
internas, pecados, dores, mágoas, ressentimentos. Isso não tinha como acontecer isso aonde você estava. Por isso Deus trouxe você para cá. Porque aqui juntos nós como igreja vamos ouvir a palavra. Aqui nós vamos aprender a guerrear espiritualmente. Aqui, como todas as quintas, às 19 horas, existem alguns pastores que estão aqui para receber você, justamente para te dar uma orientação, para você sair do Ur dos Caldeus, para você sair da vida antiga. O problema é que a igreja virou uma fábrica de algumas coisas que, sei lá, são estranhas. Eu me converto e a primeira coisa que eu penso é ser um pastor, um ministro, alguma coisa. Tem pessoas que estão tão focadas com isso, mas não têm suas famílias restauradas, e esse deveria ser o seu primeiro objetivo, salvar sua casa, antes de salvar a casa dos outros. Deveria se preocupar com seus filhos, antes de se preocupar com os filhos dos outros. Nós não entendemos bem essa chamada, ou quando lemos o texto, dedicamos essa chamada e esse capítulo somente a Abraão. E não é. Nós nos preocupamos tanto com o que queremos ser e fazer, que muitas das vezes, aliás, o que queremos fazer, com o que queremos alcançar, que muitas das vezes esquecemos de ser. Quando você olha para o texto e diz assim, ó, saia da terra e dos teus parentes, que parente é zica. É ou não é? Parente é zica. Nem todos os parentes são bons. Os parentes nos atrapalham. Eu vou falar nas duas vertentes. E eu vou te provar isso. Muitas das vezes você faz um monte de coisa errada e quando o parente te apoia, ele está jogando você na lama, onde ele deveria virar as costas para você e dizer, agora tu se vira, tu aprende a ser homem, a mulher, que a vida não é assim. Mas o que faz? Vem cá, meu amor, vem cá, meu chuchu, vem bem pertinho, fazer glu-glu. Aí essa pessoa nunca vai crescer, nunca vai amadurecer. Ou nos momentos que mais se precisa, é o inverso, deixa de lado. E a nossa fonte de inspiração sempre vai ser a família. E Deus falou, cara, deixa todo mundo aí, chegou a hora de vocês viverem a vida de vocês. Chegou a hora, né, como de sair da casa do papai. Tem gente com 30, 40, 50 anos na casa do papai, toma vergonha, pô. Sai, deixa os caras viverem a vida deles. Vai viver a sua. É que o texto, Deus está falando para Abraão. Vai, sai daqui, pô. Você tem 75 anos, está morando com teu pai. Sai. Vai ter novas experiências. O que mais a igreja prega: sai, vai, avança, cresce. E o que menos a gente ouve. E por isso não vivemos plenamente, porque estamos sempre conectados, encaixados num cacho, numa dependência emocional do que as pessoas pensam e acham. Sabe onde você vai chegar? Lugar nenhum. Ame a todos, sem reserva, até que eles não te atrapalhem. Depois deixa-os ir. Isso é um princípio de vida. Sai da tua terra e vai para onde eu vou te mandar. Só que para fazer isso tem que ter coragem. E quando eu estava meditando hoje lá dentro do meu gabinete, eu estava lembrando de quando eu cheguei aqui na Vila Kennedy. Já são 17, quase 18 anos que eu estou aqui. E eu cheguei aqui por um chamado, vai. E eu fui. O que tinha? Nada, vai para onde eu vou te mandar. Porque hoje é fácil criar link com a realidade de hoje, né? Mas a realidade lá atrás não tinha nada a ver com o que existe hoje. Apenas vai, e eu fui, e eu obedeci. E você só vai ver as coisas grandes e extraordinárias quando você for
sem condição, que foi o caso de Abrão e Sarai. Como é que nós agimos? Como é que nós vamos sair na vida? Sempre vamos criar um planejamento quando, agora o dinheiro dá, aí você vai. Isso não foi o que Deus falou. Sai, vai para onde eu vou te mostrar. Você pode ficar pobre nessa caminhada, você pode perder tudo que você tem, Abrão, mas vai. Por um momento eu vou. E Abraão começou a ser conhecido como o pai da fé. Não foi porque em Gênesis 15 ele falou, eu creio, foi imputado como justiça, porque essa imputação para a justiça significa a redenção. Ele passa a ser conhecido um homem de fé por todos os dias saber depender de Deus, sem saber se vai ter dinheiro na conta no outro dia, porque não tem salário fixo, sem saber como vai ser a sua vida amanhã, depois da manhã, que não vai ter ninguém da família para ligar e dizer assim, está precisando de alguma coisa, que não vai ter ninguém que vai ter uma certa sensibilidade espiritual para entender que você está passando por um momento difícil. É isso que Deus falou para Abraão, só vai e aprenda a confiar em mim. Isso ninguém quer fazer. Nós temos um lugar chamado zona de conforto e ali ficamos. E eu quero deixar essa mensagem para você, porque até aqui o Senhor me entregou, acabou. Eu não tenho mais o que pregar. Eu só quero dizer para você, vai, aprenda aí, se desconecte e vai. Sabe, tem pessoas que moram anos debaixo da casa da mãe, construiu ainda, fez a infelicidade de construir em cima da mãe, embaixo do pai. Sai. Minha mãe é idosa, aí não, você tem que cuidar, outra história, mas estou falando de uma outra realidade que eu creio que você está entendendo. Sai e vai ter suas experiências, vai ver o que Deus é capaz de fazer. Agora é o seguinte, tem que ter peito, tem que ter fé, porque é muito simples a gente reunir a igreja hoje, em 1 hora fazer um lindo clamor e ir para casa, e eu vou te falar, nada está acontecendo na tua vida. E aí o que adianta você vir toda quinta-feira aqui, levantar um clamor se você não sabe o que é ir, se você não sabe o que é depender, se você não sabe o que é um dia acordar e não ter nada na sua casa e você depender de Deus. Aí eu preferi os pastores pregando quinta. Eu vou sumir, só vim hoje aqui dar um recado a você. Tem que sair. Está no mundo, está na igreja. Um dia está no mundo, outro dia está no pagode. Pô, cara, decide, vai para o pagode, pô. Fica lá. Fica feliz. Por que essa, sabe? Larga, sai e vem de verdade. Entra de verdade. Ah, mas na igreja tem muito falso. Parabéns, lá no mundo só tem gente boa. No mundo só tem gente maravilhosa. Um ajuda o outro, é uma maravilha. Ai, gente, é muita ignorância para uma pessoa só, né? Ou para um grupo de pessoas só. O mundo é falso. Em todo lugar vai ter gente falsa, mas vai ter gente boa. E vou te falar, aqui é cheio de gente boa. Tem uns que dão uma entortada, aí quando dão uma entortada eu dou um empurrãozinho, né? Fica tranquilo, que a prioridade aqui é a saúde dessa igreja. Ah, mas como é que eu vou ser crente, meus amigos? Então fica com teus amigos, é simples. Deus fez um convite para ele, sai, larga e vai. Ele tinha 2 opções, ou ele ficava ou ele ia. E ele foi e nos deixou um ensinamento que valeu a pena. Valeu tanto a pena que hoje ele é o patriarca e o pai de Israel. Ele ia ser pai de Israel se ficasse Ur dos Caldeus? Não.
E a gente nem ia saber da história desse homem chamado Abrão. E eu vou dizer uma coisa, só cuidado, que você tem uma vida. E pode ser que o mundo nunca conheça a sua história, porque você nunca teve coragem de sair. E não culpe as pessoas por estarem no anonimato. Sai, vai. Eu decidi 39 anos atrás sair e ir. Estou aqui. E não volto atrás. É difícil viver pela fé? Você está louco? Chegar nos 70 anos é como se tivesse 90. Você perde 20, mas o que eu vou viver em 70, tem gente com 100 que nunca vai viver. Então a questão não é quanto tempo de vida, e sim as experiências de vida que você conquista em cada ano que você vive. Confiar em Deus acima de tudo. Ir chama-se posicionamento. Eu vou. Eu queria tanto trabalhar na igreja, 3 anos, queria tanto trabalhar na igreja, mas vou trabalhar na igreja, aí os irmãos vão ficar olhando para mim, aí vão comer. Vai, cara. Se alguém te tratar mal, fala comigo. Que às vezes acontece isso. Fala comigo, eu vou lá e vou conversar com ele, pode ficar tranquilo. Mas eu não sei. Não vim aqui pregar para essa turma hoje não. É tanta desculpa, é tanta coisa, é tanto, se enche de poder na terça, chega na quinta, chega todo mundo minguado. Aí chega, parece que é uma injeção de, eu nunca vi isso no reino, eu não preciso disso, seu líder, não precisa disso. Eu não preciso de injeção de ânimo, não. Deus é o meu ânimo. Tu imagina se eu fosse como, né? Chega terça-feira, estou feliz, aleluia, dando pulo. Quinta-feira, tem dias que você não está bem. Não está bem, mas isso não influencia a sua fé. São coisas emocionais, são problemas da vida que todos nós temos. Mas aí o cara chega na terça chorando, pulando, saltando. Na quinta está roendo unha na hora do louvor. Se converte, irmão. Desculpa a sinceridade. Ou tu vai para lá ou tu vem para cá. Quer ir para o mundo, fica de boa. Gosta do mundo, pula carnaval, vai para o quinto da Boa Vista. Né? Vai lá em todos os shows, vai para Xerém, vai na casa do Zeca Pagodinho. Faz o que você quiser. A vida é livre. Mas se você um dia decidir obedecer a Deus, vai e não olha mais para trás. Isso não pertence mais a você. Você não tem que ficar escutando um negocinho que está na rua e está, né? Está já, que saudade. O gostinho da cerveja batendo no céu da boca. Né? Tem gente que passa no botequim e fica o coração a mil, aguando aquela cerveja. Aguando os drinks do mundo. Cara, pula de vez, esquece isso. Sai. Que o que Deus tem para você. Você que fica buscando profecia aí, vindo nego igual o Tasmania, rodando igual um louco, parando do teu lado. Deus não falou para Abraão para onde ele ia, tá? Só sai e vai. Essas são as profecias mais profundas. São aquelas que Deus fala e não precisa usar ninguém. Essas profecias são que são profundos. Toda vez que Deus usa alguém para a mesma pessoa, significa o nível espiritual dessa pessoa é fraquíssimo. Por isso Deus tem que falar várias vezes para ela não desistir. Deus falou uma vez só com ele, sai. Ele ficou desanimado, ele ficou entristecido, ele ficou com raiva de Deus, que não estava. Ele fez tudo, mas a Bíblia nunca mostrou que ele teve vontade de voltar. Na caminhada a gente fica triste com Deus. Eu já fiquei triste com Deus. Quem nunca ficou triste com Deus? Por que, Senhor? Por que não? Não pode ser, tem alguma coisa errada. Quem nunca falou, Deus, eu te sirvo com fidelidade, com amor. Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu te amo. Senhor, quem nunca fez isso aqui? Atire a primeira pedra. E Deus fica do céu lá, acho que ele até desliga o Bluetooth, para não ficar...
para não levar em conta a nossa ignorância, né? Ele desliga lá e vai ouvir os anjos cantando. Quando a gente acalma, a primeira coisa que a gente faz, Senhor, me perdoa. E quando Deus faz um milagre, logo depois daquele dia que a gente está com raiva dele, né? Como é que a gente fica? Já viu como é que a gente fica? Você não quer nem olhar para o céu, mano. Tu fica tão sem graça, tu não quer nem olhar para o céu. Naquele dia tu nem ora. Aquele dia tu fica assim, caramba, Deus estava preparando tudo e eu aqui, como é que é? E aí aconteceu no outro dia, você não sabe nem agradecer de tão sem graça que você fica. É uma palavra de fé. Deus tem, sabe onde Deus tem os maiores mistérios e os maiores milagres para a gente? Você sabe? Ninguém se atreve a dizer? No lugar que você nunca foi. Os maiores mistérios e lugares e bênçãos e milagres que Deus tem para a sua vida são nos lugares que você nunca viu e nunca foi. Mas esse que eu estou vendo que está abençoando, isso aí é uma promessa que está acontecendo pelo teu sacrifício, pela tua oração. Mas existem lugares que se você não viu, se Deus não te mostrou, e você cria uma conexão com aquilo lá, pode ter certeza que é lá que Ele vai te levar. Então vamos tomar uma posição? Vamos de verdade? Vamos ser um cristão de verdade, pô? Vamos ser um jovem na igreja de verdade? Toda a minha vida foi juventude nos cultos jovens, servindo a Deus, me alegrando em Deus. E sou muito feliz por isso. É uma escolha. Ou vai, ou fica. Mas não fica no meio do caminho, não é? Que você atrapalha a sua vida. Você se atrapalha. E as consequências vêm. Deus abençoe a todos nessa noite.